Segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de título hoje da equipe do Botafogo é de 80,3%. A possibilidade de queda da equipe do Vasco da Gama para a Série B em 2024 é de 80%. E o Corinthians para queda? E o Bahia para queda? E para título, o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians? Você vai acompanhar tudo aqui, dados dos estudos, né? E possibilidade, probabilidade de Libertadores e também de Sul-Americana. Olha, o trabalho dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais é muito bom. Eles realmente fazem um apurado, detalhes, rodada, tudo isso que você pode acompanhar, inclusive, no site lá, tá? E a gente fez aqui um balanço desse momento da Série A do Campeonato Brasileiro, as possibilidades, as probabilidades, as chances de rebaixamento, de título, e você vai acompanhar aqui com a gente a partir de agora. Porque a campanha do Botafogo é uma campanha realmente, eu acho que irretocável, né? Tá tudo dando certo na equipe do Botafogo, e essa condição é diferente realmente nesse ano de 2023. Pelo número de vitórias, pelo artilheiro da competição, enfim, por tudo que tem acontecido com o Fogão, uma estrela solitária. Vamos dar uma olhada aqui primeiro como está a classificação para que a gente vá então para os percentuais, probabilidades. Vamos lá, classificação do Campeonato Brasileiro, já estamos aí na 16ª rodada, o Botafogo 40 pontos, o Grêmio ainda tem um jogo a fazer, tem um jogo a menos, com 29, o Flamengo 28, o Palmeiras 28 pontos. Aí o Atlético Paranaense com 26, o São Paulo com 25, Fluminense na 7ª colocação com 25 também, o Bragantino, o Fortaleza está na 9ª colocação com 23, o Internacional de Porto Alegre 23 é o 10º colocado, o Cruzeiro, que subiu esse ano, né, é o 11º com 22, o Cuiabá 12º com 22, o Atlético Mineiro está com 21 pontos, o Santos é o 14º com 17, o Corinthians está na 15ª colocação com 16, o Goiás é o 16º com 15 e o Bahia é o primeiro clube da zona de rebaixamento com 14 pontos, é o 17º, tá? Atrás do Corinthians 2 pontos, do Goiás 1 ponto, do Santos 3 pontos. O Curitiba é o 18º, o Curitiba deu uma reagida, 18º 14 pontos, o América 19º com 10 pontos e o Vasco lanterna com 9 pontos. E o detalhe aqui, ó, 2 vitórias apenas o Vasco em 15 jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E muita gente pergunta, o Vasco já caiu? A probabilidade é muito grande. O Vasco tem que ter uma campanha quase de título para poder chegar e se safar da queda, né, para a 2ª divisão, para a Série B em 2024. Mas se você notar um detalhe, por exemplo, hoje a equipe do Vasco está com 9 pontos, está justamente 6 pontos, 2 vitórias do Goiás, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Mas os matemáticos, né, trouxeram aqui dados interessantes e a gente vai começar com essa questão do título, tá? Os clubes com percentual de título, segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Então vamos lá. Detalhe aqui, ó, que o Botafogo tem 80,3% probabilidade de chance de ser campeão. O Grêmio está com 8, tá aqui o Grêmio com 8,3%, o segundo. O Flamengo está com 2,8%, o Palmeiras com 2,0%, o Atlético Paranaense com 1,7%, o São Paulo com 1,3%, tá? Na 6ª colocação. O Fluminense, que começou tão bem o brasileiro, tem 1,1%. Aí aqui o Bragantino, 0,91%, Internacional, 0,49%, Fortaleza, 0,37%. Aí já é muito difícil, né? Eu acho que, ó, o Cuiabá está com 0,30%, o Cruzeiro, 0,21%, o Atlético Mineiro com 0,14%. Então, na verdade, o Botafogo está com a mão, né? Isso matematicamente falando, né? Em termos de probabilidade, chances reais, de conquistar o título. Eu acho que o Botafogo realmente hoje está com a mão na taça. Vai depender muito da continuidade do trabalho do Botafogo
a partir de agora, porque mudou técnico, né? Teve um técnico interino, tem outro técnico, então tem essa possibilidade. Agora vamos para a questão da queda, que é importante passar aqui para vocês os números e dizer como é a situação real de queda para a Série B nesse ano de 2023. Bom, o Vasco da Gama tem 80% de probabilidade de cair. É uma probabilidade muito alta, quer dizer, chances reais de queda do Vasco novamente. O Vasco que subiu esse ano, né? Aí o América Mineiro, 67,5%, o Bahia, 54%, o Curitiba está com 54%, o Goiás, 43%, o Santos, 36%, o Corinthians, 23%, 23,4%, né? O Atlético Mineiro 10%, o Cruzeiro 8%, o Cuiabá 6% e o time do Fortaleza 4,9%. A gente fechar aqui Internacional com 4,1%. São os 12 clubes aí que teoricamente seriam os clubes para brigar aí, para fugir do rebaixamento. Mas o que acontece com o futebol brasileiro, principalmente nessa questão da virada do turno? Que a gente ainda tem 3 jogos, 3 rodadas para terminar o primeiro turno virtual. Quer dizer, o segundo turno é uma competição diferente. E a gente já viu a arrancada de Avaí, que estava na lanterna, e outros clubes que dispararam no segundo turno. Tiveram uma campanha de G4 para poder conseguir se livrar do rebaixamento. O Vasco tem uma torcida gigante, o Vasco tem a questão da SAF que ainda não conseguiu acertar, apesar das mudanças, saiu o gestor, saiu o executivo de futebol, mudou o técnico, enfim. Mas o grupo ainda não conseguiu acertar. E assim, é muito difícil a equipe do Vasco se safar, muito difícil. Vejo também que o Bahia tem uma possibilidade, que o Bahia, mesmo com a mudança de SAF, né, obviamente, para clube empresa, para SAF, o Bahia também não conseguiu acertar. Fez muitas contratações, assim como o Vasco, mas não conseguiu ainda acertar. Só que em agosto, a gente sabe que, obviamente, tem a questão de mudança, porque vai ter o segundo turno, começa o segundo turno para valer. E aí a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Mas a probabilidade trazida pelos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais deixa basicamente uma situação. Corinthians ainda briga, né? Na minha opinião, Corinthians ainda briga. O Corinthians é um time que está aí nas semifinais da Copa do Brasil, ganhou inclusive do São Paulo a primeira partida, mas não passa, né? 23,04%. O Santos 36,6%. O Goiás, cara, com 43%. E os 4 últimos aqui, ó, 54% Curitiba, Bahia 54%, América Mineiro 67% e o Vasco com 80% de probabilidade. Quer dizer, o Vasco já está com um pezinho na Série B. E assim, o Vasco subiu agora e tem uma SAF. Não está conseguindo fazer essa diferença, não está conseguindo agir ainda na competição. Então, a gente fez um levantamento, óbvio que tem a questão do investimento de cada clube, principalmente agora, né, nessa reta final, nesse segundo turno, o bicho vai pegar, a gente vai ver equipes com outros reforços, com outra cara, e o torcedor vascaíno, no Cruz Maltino, vai querer que o Vasco possa esboçar uma reação para tentar ainda conseguir se livrar. Claro que essas probabilidades, essas chances, essas possibilidades, elas vão oscilando de acordo com o que o clube vai fazendo. Por exemplo, o Vasco vencendo 2, 3 partidas, já há um alento da torcida, já há uma mudança completamente diferente de característica. A mesma coisa o Bahia. Quer dizer, por isso que eu coloco ainda a questão do Cuiabá, do Cruzeiro, do Corinthians, do Santos, ainda nesse bolo, porque agora é uma virada que dá uma expectativa para a torcida, expectativa boa ou ruim. Às vezes o clube se reforça e traz realmente peças importantes, e é isso que o torcedor do Vasco está apostando, o torcedor do América, o torcedor do Bahia, do Goiás, do Curitiba. O Curitiba já esboçou um pouco de reação, aí já conseguiu sair da lanterna. E aí, né, já está perto de sair também na zona de rebaixamento. O Corinthians estava na zona de rebaixamento. O Luxemburgo deu uma melhorada, cresceu bastante na competição, mas tudo ainda é uma possibilidade. E essa probabilidade ainda pode ser
e vai acontecer variáveis até o término da competição da Série A. Deixa eu pedir aqui a você um like, um joinha, um gostei, compartilha aqui o vídeo, vai em compartilhar, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Desde já eu agradeço, muito obrigado pela sua participação aqui, fica na paz de Deus, um grande abraço. Valeu, galera, tchau!